Quando eu descobri o que o Buda falou quando ele alcançou a iluminação, isso meio que mudou a minha vida. E quem sabe mude a sua também. Meu nome é Hermano Castro, eu sou psiquiatra e eu ajudo pessoas a encontrarem sentido e construírem uma vida que funciona. Mas antes de chegar nessa frase final do Buda, deixa eu te contar a história dele, porque é impossível não se ver refletido nela. O Buda nasceu ali pelo século 6, 7 a.C. e ele era um príncipe chamado Siddhartha Gautama, filho de um rei. E a tradição era que quando um príncipe nascia, um vidente visitava o palácio para fazer previsões sobre o futuro dele. E aí o vidente, olhando para aquela criança, falou que ou ele seria o rei dos reis, ou o sábio dos sábios. E aí o pai dele, o rei, escutando aquilo, logo pensou, como assim sábio dos sábios? Ele tem que ser um rei, assim como eu. E aí, para tentar prevenir que o filho dele se metesse com assuntos espirituais e se desinteressasse pela realeza, ele ofereceu todo o conforto que ele podia para o Siddhartha, de todas as formas. A história conta que os servos do castelo até removiam as pétalas murchas das flores para que ele não precisasse experimentar o contato com nada que fosse decadente ou desagradável. Essa já é uma primeira metáfora sobre como a gente confunde superproteção com cuidado. E aí a gente acredita que basta a gente superproteger alguém para conseguir controlar uma pessoa e fazê-la se tornar do exato jeito que a gente deseja. Mas aí o tempo passou, o Siddhartha se casou, teve um filho e estava ali vivendo aquela vida confortável, mas com o tempo a curiosidade dele foi crescendo. E ele sentiu vontade de sair do palácio e conhecer o mundo. Então ele pediu para a carruagem dele levá-lo para passear pela cidade. Mas aí ele viu algumas coisas que o perturbaram bastante. A primeira coisa que ele viu foi um homem bastante doente, cheio de feridas. E o Siddhartha, que nunca tinha visto aquilo, perguntou para o condutor da carruagem dele: "O que é isso aí? Esse cara parece horrível." E aí o condutor respondeu: "Pois é, esse homem aí tá muito doente." E aí o Siddhartha, chocado, respondeu: "Caramba, mas isso aí tem como acontecer comigo também?" E o condutor disse: "Sim, pode acontecer, todos nós podemos adoecer." E aí o Siddhartha ficou abismado, voltou para casa naquele dia e ficou cheio de crises existenciais. Essa é uma metáfora sobre como a superproteção nos torna ingênuos e nos desconecta da dureza da realidade. Mas aí ele queria saber mais. No outro dia ele pede para passear de novo. E aí, passeando com a carruagem, ele vê um homem bem velho, corcunda, andando de bengala, parecendo que estava cheio de dor. E aí, olhando aquilo, ele pergunta para o condutor: "O que é isso aí? Por que esse cara tá assim?" E aí o condutor responde: "Pois é, ele é um homem bem velho." E aí o Siddhartha, chocado de novo, pergunta: "Caramba, mas isso aí tem como acontecer comigo também?" E o condutor vai lá e diz: "Então, tem sim, se você tiver sorte suficiente, você vai viver até envelhecer." E aí, de novo, o Siddhartha fica abismado e volta para casa em outra crise existencial. No outro dia ele quer ver mais. E aí, agora passeando, ele vê um cadáver na rua. Ele pergunta o que é aquilo pro condutor da carruagem e ele diz: "Esse homem aí morreu." E o Siddhartha pergunta: "Isso tem como acontecer comigo?" E o condutor diz: "Sim, a gente pode evitar a doença, pode evitar a velhice, mas ninguém consegue escapar da morte." E aí, dessa vez, quando ele volta pro palácio, ele tá numa crise imensa, completamente desiludido. Essa já é uma metáfora sobre a ideia de que a dor é inevitável na vida. Não importa o quão privilegiado você seja, você no mínimo vai precisar lidar com a doença, velhice e a morte, tanto a sua quanto daqueles que você ama. E por isso não existe vida sem angústia. Mas no outro dia ele vai passear mais uma vez e encontra no passeio um homem que parece imensamente calmo, tranquilo. E ele estava ali só usando trapos como roupa, bem magrinho. E aí o Siddhartha pergunta pro condutor: "Quem é esse cara e como é que ele consegue estar tão calmo assim? Ele não ouviu falar sobre a doença, a velhice e a morte, não?" E aí o condutor diz: "Sim, ele sabe, mas ele é um monge. Um homem da espiritualidade. Dizem que eles encontram a liberdade do sofrimento da morte, doença e velhice." E aí o Siddhartha se impressiona com aquilo, volta para casa e decide: "Nossa, é isso aí então, eu vou embora daqui para tentar encontrar essa liberdade, essa resposta." Então ele se despede da esposa, do filho, deixa o palácio, vai para o meio do mato e renuncia a tudo. Procura os melhores gurus que ele consegue encontrar para tentar aprender coisas sobre meditação e espiritualidade e passa a fazer o oposto daquilo que fizeram com ele enquanto ele crescia. E aí ele começa a se negar todos os confortos, então ele troca as roupas dele por um monte de trapo, fica dormindo no chão, passando fome, todo o resto. E ele faz isso por 6 anos. Só que durante esse tempo, ainda assim, ele não encontra a liberdade que ele estava querendo. E eu acho muito boa essa metáfora porque ela representa sobre como muitas vezes, tentando buscar alívio do sofrimento, a gente entra numa jornada egoísta e burra, travestida de algo elevado. É aquela pessoa que abandona a família, sai vagando a esmo e se impõe um monte de desconforto desnecessário, afirmando que isso supostamente teria um propósito maior. E não percebe que no fim isso é só uma busca desesperada por alívio, fazendo ela agir de um modo egocêntrico e covarde, disfarçado de jornada espiritual e busca por autodesenvolvimento. Então o Siddhartha finalmente fica ali de saco cheio disso tudo e toma uma decisão. Ele encontra uma árvore e diz: "Então, é isso aí, cara, eu vou sentar nessa árvore aqui e eu não vou me mover até eu encontrar a resposta." Ou seja, ele finalmente assume o compromisso de fincar uma raiz e parar de vagar a esmo.
Porque é sendo leal a um compromisso que você encontra a liberdade e as respostas, quem sabe. E aí ele começa a meditar. Só que nessa meditação ele acaba sendo visitado por um demônio chamado Mara, que é o demônio do desejo e das tentações. E aí o Mara começa a fazer um monte de promessas para tentar seduzir o Siddhartha. Ele começa a falar, cara, para com isso, eu vou te dar todos os confortos que você tinha pelo resto da sua vida. Volta para sua família, eu não acredito que você largou todo mundo para ficar nessa palhaçada, se privando de tudo. Mas o Siddhartha se mantém firme. Ou seja, quando você assume o compromisso de fincar raízes para alcançar um objetivo, você vai sofrer tentações. E você vai precisar se manter decidido. Até que depois de muito insistir, o Mara joga a última cartada, a tentação mais afiada que ele tem. Ele vai lá e diz, cara, tá bom, mesmo que você atinja essa tal da iluminação e encontre essa resposta, você tá sozinho aqui, meu amigo. Você abandonou sua família, seus amigos, seus professores. Você tá aí sentado sem ninguém. Mesmo se você encontrar essa resposta, quem vai se importar? Quem vai ficar sabendo disso? Quem vai testemunhar esse seu feito? E aí nessa hora, o Siddhartha se abaixa em direção à terra e diz, essa terra vai me testemunhar. E no momento que as mãos dele tocam o chão, ele atinge a iluminação. E tendo-a alcançado, ele retorna para a casa dele e os outros se iluminam com ele. E aí, meu amigo, eu não sei se vocês sentem essa história da mesma forma que eu sinto, mas realmente eu acredito que existem momentos nos quais a terra é a testemunha das obras que a gente faz. E se a gente percebe isso, a gente entende que ninguém precisa reconhecer o bem que existe nas nossas ações, porque ele sempre vai estar sendo testemunhado. E eu espero que você possa sentir isso também. Ofereça um espetáculo para a terra, porque ela vai te testemunhar. Um cheiro e reflitam sobre isso.